Bom, vamos falar hoje sobre a trajetória da taxa de câmbio no Brasil desde 1994, né? Desde o lançamento do Plano Real, né? Eu vou contar aqui uma história breve do que aconteceu com o câmbio, né? Com o comportamento da taxa de câmbio nesse período, mas sempre tendo em vista o que a gente discute nesse curso, né? Os dois lados da moeda, por assim dizer, né? O lado de fundamento econômico, que é o primeiro bloco do curso, né? E aqui para câmbio o que a gente está mais preocupado é obviamente com a situação das contas externas, né? Se está faltando dólar ou se está sobrando dólar. E o outro lado da moeda, no caso real, né? O outro lado da moeda é o lado financeiro, né? O lado de ativo financeiro, né? Em que as pessoas compram e vendem dólar ganhando muito dinheiro ou perdendo muito dinheiro, né? Especialmente no mercado futuro, né? Só uma curiosidade antes de começar, o Plano Real começou em julho de 94, né? Em que a moeda foi lançada, implementada, e dizem os boatos que a outra moeda, o outro nome que se tinha em mente para a moeda brasileira era Tropical, imagina, quase que nossa moeda chamou Tropical, né? Mas no final das contas o nome escolhido foi Real, né? Então o Real foi lançado em julho de 94, a gente vê ali que ele até se aprecia um pouquinho no lançamento, né? Ele foi lançado em 1 para 1, né? A gente vê no eixo Y essa cotação, mas logo no início o otimismo com o plano foi tão grande que a moeda se apreciou e veio para 0,85, né? O mercado financeiro acreditou muito no real, né? Comprou o real em relação ao dólar, ele até se apreciou, né? E aí a equipe econômica ficou preocupada com essa apreciação da moeda brasileira e, por incrível que pareça, eles colocaram uma banda fixa, quase fixa, né? A gente vê aquela retinha ali que vai de 1990, final de 94, setembro, outubro, quando entrou a banda, até janeiro de 99, quando estourou, quando implodiu o nosso regime cambial, praticamente tem uma desvalorização fixa ali, ó, que corria na casa de 6% ao ano. Então aquilo ali é um regime quase fixo que a gente teve. Ele não era totalmente fixo porque havia uma desvalorização que o Banco Central ia administrando no dia a dia e que dá aquela trajetória ali em diagonal, né? Mas as oscilações intraday, né, que o Banco Central permitia eram muito pequenas, né? Então, no fundo, era esse regime de câmbio brasileiro até janeiro de 99 se comportou como um regime de câmbio quase fixo, né? Em janeiro de 99, essa âncora cambial explodiu, né, e a moeda saiu dessa cotação de 1,2 reais por dólar e foi para quase 2 reais por dólar, dá para ver ali no gráfico, né? Então, uma primeira observação desse período é que o mercado já sentia como insustentável esse regime cambial brasileiro na época, né? Porque a nossa situação de contas externas, agora lembrando dos fundamentos, né, era muito ruim. A gente tinha um déficit em conta corrente em mais ou menos de 4% do PIB, né? Foi o pior momento de déficit, aliás, comparado com o que a gente viu em 2014 e 2015, né? E esse déficit em conta corrente sinalizava que estava faltando dólar no Brasil, né? Então o que o Banco Central fazia ali, o governo, especialmente o governo FHC1, o que ele fazia na época era aumentar a taxa de juros, a Selic foi a 20, 30, 40% ao ano, ele aumentava muito a taxa de juros para tentar atrair dólares, né, atrair fluxo de capital e segurar essa âncora, né? O movimento ali era um movimento de tentar subir juros para atrair fluxo de capital, atrair dólares para o Brasil, tentando segurar esse regime cambial. Mas o mercado sabia que isso era insustentável porque essa alta de juros que o governo fazia piorava cada vez mais a situação de contas públicas, né? A gente viu lá na aula de fundamentos de contas públicas que, eventualmente, se o juro é muito alto, a dívida pública vai subindo e pode explodir, né? E o mercado sabia que o governo não poderia subir juros eternamente para segurar essa âncora cambial, para segurar esse regime cambial, né? Então, em algum momento o regime ia sucumbir e o próprio mercado começou a comprar muito dólar, né? Remeter dinheiro para fora, comprar dólar no mercado futuro, para inclusive tentar ganhar com essa desvalorização, né? E ali, em janeiro de 99, logo no início do segundo governo FHC, houve essa desvalorização monumental de 100% praticamente, né, da moeda, e muita gente ganhou muito dinheiro ali, muitos fundos multimercado que estavam comprados em dólar, mais pra frente eu vou falar disso, ganharam muito dinheiro com essa posição comprada em dólar, né? Então ali foi um momento de coincidência, né, disso que eu chamo do fundamento ruim, porque estava faltando dólar, e do movimento de aversão ao risco, de muita preocupação em relação
ao novo governo e a possibilidade de mudança do regime fez com que a moeda saísse de praticamente 1,20 para R$ 2, né? Foi a primeira maxi desvalorização do real, né? E depois a trajetória continuou se agravando em 2001, 2002 por conta do apagão, da crise argentina, que trouxe muita atenção também para o mercado e culminou naquela desvalorização ainda mais violenta de 2002, de outubro de 2002, com o temor da eleição do Lula, né? Ali o mercado entrou completamente em pânico, né? O câmbio chegou a bater R$ 4 no intraday e foi uma desvalorização monumental, né? Se a gente pensar bem, a moeda brasileira saiu de R$ 1 por dólar para R$ 4 por dólar nesse período, né? Então estamos falando aí de uma desvalorização enorme, né? E aqui todo esse movimento foi um movimento duplo, né? De fundamento econômico ruim, porque as nossas contas externas estavam muito deficitárias, a gente seguiu com esse déficit em conta corrente até praticamente 2003, 2004, né? E esse déficit em conta corrente, ou seja, essa falta estrutural de dólares, foi combinada com um movimento de incerteza muito grande, né? De medo muito grande em relação ao futuro do Brasil, né? No primeiro movimento, por conta do estouro daquele regime de câmbio fixo, né? Houve ali um temor de que a inflação ia voltar, que as coisas iam sair do controle. Depois a crise argentina, o apagão e o próprio episódio do 11 de setembro, né, com a queda das Torres Gêmeas também trouxe muita incerteza no período ali 2000, 2001. E finalmente em 2002, o medo da eleição do Lula fez com que a moeda explodisse, né? Depois tem um movimento curioso que vem de 2003 até 2008 praticamente, de forte valorização, de forte apreciação da moeda brasileira, né? Ali começou a ganhar dinheiro quem ficou vendido, né? Então, se é verdade que os comprados em dólar ganharam muito dinheiro nesse período de 99 até 2002, 2003, no pós-2003, quando o Lula veio com uma equipe mais de centro-direita, por assim dizer, né? Com o Meirelles na presidência do Banco Central e com o Palocci no Ministério da Fazenda, o mercado passou a acreditar com muita força no governo Lula e houve um rally, uma euforia, né? O câmbio saiu de praticamente R$ 4 e veio a 1,50, né? Chegou a tocar no 1,50 ali. Então, todo aquele movimento que a gente viu até 2002 foi revertido, né? Houve uma onda de capitais vindo para o Brasil, um fluxo de capital muito grande, enfim, para se aproveitar das oportunidades, né? E também a China contribuiu muito com esse período, porque ali a gente está falando da grande aceleração chinesa, especialmente no que diz respeito à compra de commodities, né? Então, a China passou a comprar commodities vorazmente, né? Voracidade, e para o Brasil isso ajudou muito, porque fez com que o preço do minério de ferro fosse a $200, a soja também, todas as commodities produzidas pelo Brasil. Esse aumento enorme de preços de commodities ajudou muito nossas contas externas, e aí os fundamentos viraram, né? Primeiro, a desvalorização cambial que a gente viu em 2002, 2003, fez com que nossa balança comercial virasse de maneira muito rápida. A gente passou a ter grandes superávites comerciais e a conta corrente brasileira também virou. Por incrível que pareça, a gente teve 5 anos de superávit em conta corrente, que acho que foi o único período da história brasileira em que a gente teve esses superávites, né? Então essa melhora de fundamentos associada a uma melhora de percepção de risco muito grande, né? De apetite por risco no Brasil, né? Os bulls vieram com força para o Brasil, fez com que a moeda brasileira viesse a 1,50, né? E ali era um período para ficar vendido, né? Ganhou dinheiro quem ficou vendido em dólar e comprado em real, né? Foi exatamente o movimento oposto do que a gente viu naquela quadra ali que vai de 99 até 2002, 2003, né? Essa forte apreciação da moeda brasileira, e aí os fundos que ganharam dinheiro eram os fundos que estavam em posição vendida, né? Quem estava vendendo dólar e comprando real, teve um breve soluço na crise de 2008, né? Ali na crise de 2008, inclusive várias empresas brasileiras quebraram, né? Ou quase quebraram, né? Depois foram fundidas, né? Teve o destaque de Sadia, que eu me lembro agora, mas várias outras, né? Porque estavam apostando em apreciação cambial e houve uma grande desvalorização por conta da crise de 2008 que veio lá de fora, né? No movimento muito mais externo do que interno, né? Ali foi o estouro da bolha imobiliária americana, que causou um pânico no mercado mundial, né?
e fez com que a moeda brasileira saísse de 1,50 para quase 2,50, né? Então ali foi um movimento totalmente de aversão ao risco, de medo e de pânico, né? Em que os bears assumiram o comando, apesar do fundamento econômico bom, né? No Brasil a gente vinha crescendo a 6,5% praticamente, as contas externas estavam muito melhores, ainda com relativo superávit ou praticamente zeradas, um pequeno déficit, né? Então ali tem um exemplo de piora só por conta de aversão ao risco, né? De percepção de risco, de medo e de contágio, né? Do que a gente chama de contágio financeiro, né? Não foi uma questão de fundamentos econômicos, né? Daquela grande desvalorização que vai ali, que leva o real de 1,50 para 2,50. Vejam que não foi só no real, quando a gente olha a Bolsa Brasileira derreteu ali, né? A Bolsa Brasileira caiu abaixo dos 40 mil pontos, inclusive abriu uma grande oportunidade de ganho, né? Quem comprou bolsa em 2009 e 2010 ganhou muito dinheiro, a bolsa subiu, se não me falha a memória, já em 2009 mais de 80%, né? A gente viu isso nas outras aulas, foi uma oportunidade de recuperação, aquela recuperação em V muito rápida, né? Porque houve uma explosão de risco, de percepção de risco que passou rapidamente em 2009 e 2010 em relação ao Brasil, né? Aliás, os emergentes todos acabaram se recuperando de maneira rápida. Quando a gente olha o 2002, a bolsa também, já que eu mencionei, também houve um derretimento da bolsa ali em 2002 com a eleição do Lula. A gente já viu isso nas outras aulas, né? A bolsa caiu dos 10 mil pontos, imagina o índice Bovespa. Então foi um período de fortíssima aversão ao risco também que a gente viu tanto no mercado de câmbio, no mercado de dólar, quanto no mercado de ações, né? E claro, abriu uma oportunidade gigante. Quem comprou bolsa ali fez grandes fortunas, né? Eu vi grandes fortunas sendo construídas nesse período que vai de 2003, 4, 5 até 2008, né? Quando a bolsa chegou a bater 8, 9 mil pontos e foi a 70 mil, né? Quando a gente virou grau de investimento em maio de 2008, antes da crise americana, né? Do subprime, né? Quando a bolha imobiliária americana estourou. Aliás, a respeito disso, vale a pena assistir Tem vários filmes, né? O Inside Job, que ganhou um Oscar de melhor documentário, o Big Short, que é um belo livro também, que mostra como muitos gestores ganharam dinheiro montando posições vendidas em imóveis, né? Em empresas construtoras e tudo que era ligado ao mercado imobiliário, né? São filmes que vale a pena assistir. O Big Short, o Too Big to Fail também é um belo filme, né? Grande demais para falir. É um filme que vale a pena assistir também. E alguns outros, né? Mas eu destacaria esses três, né? O Big Short, Too Big to Fail e o Inside Job, né? Bom, depois o câmbio ele se recupera, né? Ele aprecia, a moeda brasileira volta a se apreciar em relação ao dólar. Ali no período 2009, 10 e 11, ele chega a tocar 1,50 de novo, né? Nessa época o governo estava muito preocupado com a apreciação cambial, lembrando que a gente viu nas outras aulas de fundamentos, né, que esse câmbio muito apreciado, ele acaba atrapalhando, dificultando a produção industrial doméstica e atrapalhando muito as exportações brasileiras, né, tira a competitividade, especialmente das exportações industriais brasileiras no mercado mundial e estimula muito importações, né. Acabou ajudando o avanço asiático no Brasil, das importações asiáticas, né. Então, se é verdade que quando o câmbio foi a 4 em 2002, ele promoveu um estímulo de produção industrial fantástico no Brasil, né? A produção industrial brasileira aumentou em quase 50% nesse período que vai de 2002 a 2005, 2006. O reverso também é verdadeiro, né? No pós 2008, essa apreciação cambial persistente fez com que a nossa indústria sofresse, não conseguisse recuperar, promoveu o avanço dos produtos asiáticos aqui e começou a reverter nossas contas externas, né? E aí a gente entra nessa outra pernada de risco, de ciclo de risco brasileiro, e agora com fundamentos econômicos ruins, né? Porque a economia brasileira para de crescer ali em 2012, 13, já crescendo lentamente, 2014 também, para depois mergulhar numa crise monumental em 2015, em que o PIB chega a cair acumulado 4%, 8% em 2015 e 2016, né? Uma das piores crises do Brasil dos últimos 50 anos, né? E aqui a gente tem mais uma conjunção, a lá o que a gente viu nos anos 90, né, de fundamentos econômicos ruins e percepção de risco muito ruim, né? Então,
Quando a gente chega ali em 2013 e 2014, o déficit em conta corrente tinha voltado. Agora já estamos falando de novo de um déficit de conta corrente de 4% do PIB, que tocava dos 100 bilhões de dólares de déficit, né, muito grande, bem maior do que na era FHC, porque o nosso PIB já era muito maior nesse período, né, mas em porcentagem de PIB era um déficit de 4% do PIB. Né, porque a gente não conseguia mais exportar, as exportações estavam patinando, e houve uma explosão de importações. As importações foram a mais de 200 bilhões de dólares por ano, especialmente de bens de consumo, né, de bens de eletroeletrônicos, veículos e assim por diante. Então, naquela escalada do dólar ali, e de novo, ganhou muito dinheiro, eu acompanhei isso de perto, em 2014 e 2015, muito dinheiro, quem estava comprado em dólar, né, os fundos, especialmente os fundos multimercados, mais pra frente eu vou falar disso, ou até mesmo as pessoas físicas, quem estivesse operando comprado em dólar, né, ganhou muito dinheiro naquele período ali. Basta lembrar que na Copa do Mundo o câmbio ainda estava na casa dos 2,40 e foi a R$4, chegou a bater no intraday, né, dentro do próprio dia, R$4,25 no auge do estresse e no auge da crise. Né? Então, estamos falando aí de uma escalada enorme de desvalorização cambial, que vai dos 2 até praticamente os R$4, né? Mais 100% de desvalorização, e aí um ambiente de percepção de risco muito violento. Né? Aí os bears assumiram o comando, aqueles anos ali, especialmente 2015 e primeira metade de 2016, comecinho, foram momentos de muito estresse, muita aversão ao risco, portanto momentos de ficar comprado em dólar. Né? Foi o segundo grande movimento de desvalorização cambial do Brasil, e que se compara àquele grande movimento de 2002. Né? Foi um estresse talvez maior até do que da própria crise de 2008, né? Que a gente viu também uma grande desvalorização no Brasil. E quando a gente olha esse gráfico, a gente vê que há quatro grandes movimentos de desvalorização cambial no Brasil. Né? Em 99, quando a âncora cambial estourou, depois em 2002, 2001, com apagão e crise argentina e o 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Que culmina com o medo do Lula, em outubro. Né? Depois a crise de 2008, e depois, por fim, a desvalorização de 2015 e 2016, quando o PIB brasileiro cai 8%, nesse movimento aí de grande crise que a gente já viu nas outras aulas e estudou nas outras aulas. Né? Então, um movimento de estresse enorme em 2015 e 2016. Estresse esse que provocou essa enorme desvalorização cambial associada a uma situação de contas externas muito ruim, né? De fundamentos externos muito ruins. Depois, em 2016, pós-impeachment, o mercado dá uma acalmada e o câmbio volta para baixo dos 3,50, chega a tocar ali os 3,10, 3,15, 3,10, mais rapidamente já volta para casa dos 3,30, 3,40 até por conta das incertezas em relação à eleição de 2018. Né? Então, agora já no movimento de fundamentos econômicos melhores, né, de contas externas, né, uma situação em que sobra dólar no Brasil, a gente viu isso nas outras aulas, né, mas entrando em cena um movimento de percepção de risco, de medo, né, em relação às eleições e ao desdobramento das eleições. Isso é normal, né, o mercado sempre tem medo do do desconhecido, né, medo do incerto, né. Então, o movimento ali de 2018, especialmente já se aproximando da eleição, é um movimento de incerteza que provoca a desvalorização cambial, mesmo na presença de fundamentos externos bem melhores, né, com reservas de 380 bilhões de dólares, com o déficit em conta corrente já praticamente zerado. Né? Lembrando que o Brasil saiu de um déficit de conta corrente de 100 bilhões de dólares e veio para um déficit de praticamente zero, né? Até porque as importações despencaram, né? Elas caíram 100 bilhões de dólares por ano por conta da crise, e as exportações também reagiram um pouquinho, especialmente as exportações de commodities. Né? Então, uma situação de fundamentos econômicos bem melhores no 2017 e 2018, mas associado ainda a uma percepção de risco ruim e muita incerteza. Né? Então, de maneira resumida, não quero alongar demais essa aula, de maneira resumida, esse foi o movimento do dólar em relação ao real no Brasil desde o lançamento do Plano Real. Né? Sempre havendo esse jogo entre o fundamento e a percepção de risco. Né? Isso que é difícil, né? A gente
operar dólar, né, saber quando ficar comprado e vendido, porque esses dois vetores, por assim dizer, estão sempre em curso, né, estão sempre operando, né, o vetor da percepção de risco, do medo, né, quando aumenta a percepção de risco, quando aumenta o medo, todo mundo compra dólar e vende reais, e o outro vetor que é do fundamento econômico, né, quando o mercado acalma, se está sobrando dólar, no Brasil o real se aprecia em relação ao dólar, né, então o resultado final, resultante do dólar no final, depende do jogo dessas duas forças, né, do resultante dessas duas forças, né, da situação estrutural de fundamento e da percepção de risco, né. E é isso que a gente precisa tentar medir no dia a dia, né, na semana a semana, no mês a mês, como que estão esses vetores, né? Quem que está ganhando essa briga, né, de forças, né? Por exemplo, no Brasil de hoje, de 2017 e 2018, o fundamento econômico está relativamente bem, relativamente tranquilo, mas o movimento de percepção de risco, né, a força do risco, da percepção de risco, tem ganhado essa queda de braço, porque a gente está diante de eleições e ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, né? Então, a força do risco, da percepção de risco, está ganhando da força do fundamento econômico, né? E é isso que a gente tem que tentar decifrar no dia a dia para fazer investimentos acertados, né? Para, enfim, decidir se a gente vai montar posições compradas ou vendidas. Eu estou falando para o ano, mas essa perspectiva vale, por incrível que pareça, para o mês e para o dia também, né? No dia a gente tem esses movimentos, tem dias que há sobra de dólares no mercado, porque tem fluxo entrando, porque as empresas estão trazendo dólar, e, portanto, a moeda brasileira se aprecia. E tem dias em que a percepção de risco está muito ruim, né? Os bears estão no comando e todo mundo está comprando dólar por conta de medo, de incerteza em relação ao futuro, né? Então, sempre o dólar vai ser um resultante dessas duas forças, né? Da percepção de risco, né? Da demanda por proteção ou não, e do fundamento econômico, ou seja, se está sobrando ou se está faltando dólar no Brasil. Tá bom? Obrigado.